Ater à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá, meu povo, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Já temos aqui algumas comunidades presentes, elas que fazem parte do território sudoeste baiano. Seria bom a gente já citar aqui algumas delas, e aí no decorrer da nossa live a gente vai registrando cada comunidade, até mesmo para nosso convidado aí especial ter conhecimento aí de quais são as comunidades que fazem parte aí do território sudoeste baiano e que a cooperativa já vem, né, prestando esse serviço. Associação Produtores Rurais de Carranca, município de Condeúba, Paulo Vinícius, ele que é aí o ACR de Lagoa de Melquides, município aqui, o nosso município, Vitória da Conquista. A Associação de Jatobá, faz parte do município de Belo Campo, de Nalva Neta, que ela é de Água Doce, Anangé, Jeane Farias, Periperi, Presidente Jânio Quadros, cidadezinha linda, eu achei uma fofura aí a cidade de Presidente Jânio Quadros. Elta Almeida, nossa ACR aí de Boa Semente, município aí de Tremedal, sejam todos bem-vindos. Vando, que entrou aí agora, faz parte aí da associação, ACR da Associação aí de Bela Vista, município de Condeúba. Sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme receber vocês para mais uma discussão do Até à Distância. Hoje a gente vai estar discutindo um tema assim, de suma importância para todos nós. Regularização ambiental das propriedades rurais. Muito bom, né, gente? Bom demais. E para esse bate-papo, estamos aqui com a equipe de Ater, do lote 25 Bahia Produtiva, por meio da cooperativa Copesuba, sendo o coordenador de campo, Luciano Pinho, o técnico em agropecuária, Gleucio Xavier, e a coordenadora pedagógica, né, que sou eu, Elza Mendes, eu que tenho, assim, uma honra muito grande fazer parte aí dessa equipe aí da Copesuba, assim também em estar atuando aí nesse lote, adquirindo aí experiências enriquecedoras. Gratidão enorme aí pela oportunidade. E o nosso convidado especial, Niels Pereira, engenheiro agrônomo, esse grande parceiro aí em todos os momentos. Gratidão aí enorme, Niels, de estar aqui mais uma vez com a gente, viu? É um prazer enorme mesmo. Eu vou passar agora para Luciano, depois Gleucio, e aí, em seguida, a gente já entra aí com as nossas discussões aí sobre o nosso tema aí de hoje. Bom, boa tarde a todos e a todas, um abraço aí, um prazer aí, Nielson, revê-lo. É uma honra estar aqui com você, eu gosto muito de você, lhe admiro, grande colega. Um abraço para Gleucio aí, nosso colega de trabalho, Elza, a mediadora aí. Pois estou muito feliz por estar retornando aí ao projeto. Eu que iniciei o projeto, né, Bahia Produtiva, depois a Márcio, a Lana, e agora estou retornando aqui, para a gente ver se a gente fecha com chave de ouro esse projeto, né, Elza? Se Deus quiser, Lu. Agradecer a presença do pessoal aí, acho que entrou a Eliane também aí, Valdina, Matilde, Vitano Alves aí, o pessoal de Jacaraci, a turma de Mortugaba aí, todo mundo um abraço. É isso aí, estou super feliz de estar aqui, quero ver aí, eu sei que aqui tem muito para aprender aqui com o mestre aí, Daniel. Um abraço, sejam todos bem-vindos aí, estou muito feliz de estar aqui, um abração, viu? Nós também, Lu, muito feliz também de você estar aqui com a gente.
Gleuson acabou caindo aí a internet, mas aí a gente já abre aí para o nosso convidado especial aí, Nielson. Antes, Nielson, eu vou registrar aqui, Luciano já registrou aqui os nomes. Eliene Coutinho é de Mortugaba, comunidade aí de São Domingos. O Ítano é de Jacaraci, o ACR aí. Matildes, eu ainda não sei se ela faz parte aí dos empreendimentos que a gente vem acompanhando. Carlos Pinheiro é de Água Doce, Anangé. Fernando Coutinho é de Lagoa do Junco, Guajeru. Já temos aqui uma gama aqui das comunidades aí que a gente vem atendendo. Sejam todos bem-vindos. Gleuson está entrando aí. Chegou o Carlos. Vamos dar seguimento com o Nielson. Chegou o Carlos aí também, Fernando. Está chegando o pessoal Pronto, aí. É verdade. Carlos é de Água Doce. Fernando é de... Acho que eu já citei Fernando, viu, Lu? Fernando aí é de Lagoa do Junco, Guajeru. Então, agora a gente abre o espaço para o nosso convidado especial, Nielson. Um prazer, mais uma vez, gratidão enorme, Nielson. Boa tarde, né? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em especial, saúdo aí Luciano, viu, Luciano? Já faz um tempo que a gente se encontrou. É sempre um prazer rever você, seja no campo de trabalho, seja passeando na Olívia, né? Acho que a última vez que a gente se encontrou foi assim, né? Mas é sempre uma felicidade reencontrá-lo. E Elza também, essa pessoa agradável, né? Sempre solista e lembrando da gente, né? Entendam-os que tanto eu como pessoa física, como pessoa jurídica também, somos parceiros da Copersul, né? E é um carinho muito grande que eu tenho quando sou convidado, seja para um bate-papo, um café, né? Depois eu quero saber o endereço novo de vocês, que eu ainda não sei, mas eu vou fazer uma visita. Você tem que conhecer o novo espaço, viu? O novo espaço lá dentro. Disseram que está muito legal. Na COP 2 é fácil. Rua 2, Casa 2 é fácil. Vou fazer uma visita lá, pode deixar, pode ter certeza. Bom, para mim, falar de regularização ambiental, a temática, né? Na verdade, é uma continuação daquela primeira palestra que demos, né? A gente estava antes, né, conversando com a Elza, que a gente vem testando todo tipo de ferramenta. Todo dia aparece uma diferente. Semana passada foi apresentada o Cisco, né? Cisco Webex, alguma coisa assim. O Skype, Google Meet, Zoom, e agora essa ferramenta que eu particularmente também não conhecia, né? Mas é sempre bom a gente ir variando. Então, para mim, esse tema é um tema muito agradável e muito leve de poder estar falando, porque são 5 anos, praticamente, fazendo atividades tanto de consultoria em campo, quanto de capacitação de jovens agricultores e técnicos, principalmente técnicos, na área de regularização ambiental. E regularização ambiental é um tema muito amplo. Esse tema, às vezes a gente pensa que é só a questão do CEFI, né? Ele fica muito atrelado ao CEFI, ao CAR. Mas quando você faz também, e aí eu volto, ressuscito, viu? A primeira temática, que foi sobre a ortoga, que a gente discutiu, a ortoga também é uma regularização ambiental de propriedades, uma vez que você faz um procedimento de regularização dos recursos hídricos existentes, seja captação superficial, seja captação subterrânea, quando diz poço ou rio, né, o riacho nascente. Mas, assim, eu percebi que o tema ele tem uma conotação mais voltada para a questão da regularização da propriedade no entorno da sua reserva legal, da sua área de preservação permanente. E isso é um desafio que nós temos muito grande, né? Primeiro porque temos uma lei que alguns chamam de novo Código Florestal, outros chamam de apenas Código Florestal, que é a Lei 12.651/2012. Né? Essa lei, chamada de Código Florestal,
ela traz consigo várias situações que algumas são solucionáveis, outras não, e aí saem alguns outros decretos, né, para fazer a complementação. Mas o que a gente, em tese, né, na prática, vivencia é a medição das propriedades rurais, a divisão dessas propriedades em agricultura familiar, pequeno e grande agricultor, e dentro desses procedimentos a gente faz algumas classificações de trabalho do campo, e atrelado também isso à questão da regularização hídrica, né, que é o dos recursos hídricos, que aí entra a questão da dispensa ou da ortoga. Mas, enfim, tivemos alguns atrasos legais, né, várias prorrogações. Quem já trabalha com CEFI e com CA sabe disso, que era para ser uma coisa bem antecipada, e aí foi prorrogando, ocorreram várias prorrogações, até que chegou um ponto que eu acho que o governo, não sei, não posso dizer, disse assim, bom, peraí, até quando nós vamos prorrogar isso, né? E aí só se prorrogou apenas o plano de recuperação ambiental, né, que é uma ferramenta existente para regularização a médio e longo prazo, né, de áreas, principalmente áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal. Então, esse é um tema muito agradável, muito leve, né? Eu faço algumas críticas, algumas ácidas, outras faço críticas públicas, principalmente da atuação dos órgãos, seja federal, seja estadual, no cumprimento de algumas normas, de algumas leis, né? E isso é muito importante, porque nós estamos falando de meio ambiente, né? Ou de ambiente como um todo. E aí é necessário que se haja uma seriedade nesse processo, né? Haja uma leitura e uma interpretação correta do que a lei, o Código Florestal, ele preconiza para a propriedade rural. Então, eu acho que eu trago isso aí de uma forma muito leve, né? Querendo trazer isso de uma forma muito, muito tranquila, em 1h30, né? Digamos assim, né? Aí eu não sei se eu continuo ou se vocês querem fazer mais alguma observação. Eu acho que é melhor você continuar, Nielson. Tá bom. Bom, antes de mais nada, é necessário que todo técnico, todo agricultor e todo interessado nessa temática, ele leia duas leis que eu acho bem importantes, né? Falar de leis é meio complicado, porque às vezes em alguns bate-papos, em alguns momentos, né, a gente tenta puxar a lei de uma forma muito mais tranquila, porque ler leis é muito complicado, as pessoas acham chato, ler código, ler artigo, né? Mas são duas leis que são importantes para a regularização ambiental. A primeira, como eu já disse, é a Lei 12.651, que é o Código Florestal Brasileiro, né? Ele substituiu um código que já vinha um pouco de 1965, né? Eu não me recordo aqui o número da lei de 65, mas eu sei o ano. E aí houveram alguns avanços e retrocessos na promulgação da nova lei, né? Do meu ponto de vista, e aí eu estou dizendo Nielson aqui como agrônomo, eu acho que um grande avanço foi atualizar o meio ambiente, a preservação ambiental, dentro de uma realidade que já se coloca ao longo dos anos. Temos municípios, seja na Mata Atlântica, seja no semiárido, que a gente trabalha muito por biomas, né? A gente não trabalha por áreas micro, a gente trabalha por uma questão mais macro. Então, dentro do semiárido, a gente sabe que o poder de resiliência, o poder de recuperação da mata, ele é muito lento, né? Então, nós temos algumas espécies vegetais que têm um crescimento muito lento. E o que fazer quando você já tem, historicamente, degradações ambientais, desmatamentos, né, ou tecnicamente chamado de supressão de vegetação, onde é necessário fazer essa recuperação, né? Na Mata Atlântica é mais fácil, na Mata Atlântica a exigência é maior, mas é um pouco mais fácil, porque tem uma quantidade de
chuvas, né, de pluviosidade muito maior, e algumas espécies elas conseguem dar resposta com menor tempo. Mas no semiárido é muito complicado isso aí. E a gente vinha observando várias infrações e várias multas aplicadas, e eu não sei o que acontece, os fiscais eles cobram alguma coisa como se a mata se regenerasse de um ano para o outro, né? Então, eu acho que o Código Florestal, ele, no processo de recuperação, ele dá prazos para a recuperação de ambientes já degradados, não digo ideais, mas razoáveis, né? A área de preservação permanente em 5 anos, né, para recuperação, e reserva legal em 20 anos, né, seguindo um cronograma a ser seguido, que é o chamado Plano de Recuperação Ambiental das Propriedades. Dentro disso, um dos avanços, né, também segue de vários retrocessos. Eu acho que o maior retrocesso existente para qualquer lugar é a questão da compensação florestal, que é classificado por biomas, e eu, como estudioso que sou nessa área, eu acho que deveria ser classificado por bacias hidrográficas, né? Porque na bacia hidrográfica você teria um espaço mais representativo de compensação florestal das propriedades. Vou citar um exemplo. Você tem a bacia do Rio Catolés, que é uma bacia muito importante, principalmente para quem é residente em Planalto, em Barra do Choça, Vitória da Conquista. Há vários tipos de supressão florestais, de desmatamento ao entorno do Rio Catolés. Eu conheci de perto o seu alto curso, né, por conta dos meus estudos no mestrado, e vi que o rio ele morre em muitos lugares, né, por conta de desmatamentos vindos, né, e uma falta de conscientização também. Então, imagine você ter uma propriedade rural na Lagoa das Flores, ou em algum povoado ali, que faz parte da bacia, Itaipu, José Gonçalves, e você recuperar essa mata suprimida em Condeúba, que fica a 180 quilômetros de distância. Então, assim, para o meio ambiente local, que sofre os impactos, o resultado é zero, né? Para Condeúba, sim, vai ter uma compensação, mas eles estão dentro do mesmo bioma, então o Código Florestal ele permite esse tipo de situação. Então, eu acho que a compensação florestal deveria ser feita por bacias hidrográficas, né? Que seria uma representatividade em escala, né, maior, né? Uma escala um pouco representativa. Um outro retrocesso que eu acho que devemos ter é a questão da recuperação, como ela é concebida, onde ela privilegia quem desmatou e, entre aspas, pune quem preservou, né? Vou citar um exemplo aqui. Eu tinha até uma imagem para tratar disso, eu não sei como é que coloca as imagens, Elza, me ajude, o Luciano. Tem um share screen, eu não sei muito share screen, né? Tá. Só é você clicar aí você clica e coloca como compartilhar. Compartilhar, né? Isso. Tá certo. Entendi aqui. É porque eu fiz um negócio aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, viu? Eu tenho uma imagem. Eu não sei como é. Peraí, só um minuto aqui. Eu estou apanhando bastante aqui, viu? Não é só você não, viu, Noel? Todos. Eu estou apanhando bastante aqui. Inventando e aprendendo todos os dias um pouquinho. Deixa eu ver aqui como é que é esse negócio, viu? Se eu não conseguir, fica pela tentativa, tá? Deixa eu ver aqui, janela do aplicativo. Acho que aqui agora eu vou acertar. Pronto. É isso mesmo? Isso. Pronto. Aí você tem que colocar como tela cheia, viu aí? Tela cheia. Deixa eu ver aqui. Só tem... A única coisa que me apareceu aqui foi interromper compartilhamento. Pronto, aí já tá, beleza. Já estamos com a imagem. Pronto. Então, assim,
eu não sei se está bem visível, né? Está visível. Está bem visível, né? Então, assim, dentro desse processo de recuperação, né, a citar o exemplo, nós temos agricultores que já fazem a preservação florestal e eles são regidos por essa figura, né? Ou seja, geralmente os agricultores têm cortado nas suas propriedades rios de até 10 metros de largura, né? Dentro desse processo de até 10 metros, o máximo, o que a gente vê na nossa região, né? Conquista, Belo Campo, a bacia hidrográfica do Rio Gavião, né? Que eu estou tratando como bacia do Rio Verruga. A gente vê rios de até 10 metros, com algumas exceções, né? Dentro desse processo, quem já preservou a sua mata ao longo dos anos, teria obrigatoriamente que ter 30 metros de área, que a gente chama de área de preservação permanente, né? Então, eu chego numa propriedade que tem uma mata bem considerável e nessa mata eu delimito, né, 30 metros para a área de preservação permanente, ou seja, é uma área que ele não pode fazer desmatamento, é uma área que, se ocorrer um raleamento leve, no máximo, né, ele não pode fazer grandes supressões. Aí você chega em outro momento, e aí você observa que a nascente, eu não sei se está visível aí, né? Você tem a nascente, no caso, com um raio de 50 metros de distância, para quem já preservou, né? Para quem preserva a sua propriedade, tem até 50, tem que delimitar, né? 50 metros de raio ou 100 metros de diâmetro, né? Isso é o que a lei, a 12.651, preconiza. Quando você chega para quem já desmatou, né? Quem já fez um desmatamento, e aí você chega na propriedade e observa, né, a propriedade sem nenhuma mata representativa, se ele tiver até um módulo fiscal, que na nossa região pode variar entre 35 hectares, um módulo fiscal, até 65 hectares, que são a propriedades de até 260 hectares, né, são classificados como agricultura familiar. E aí você observa que quem desmatou, você faz um plano de recuperação ambiental de apenas 5 metros. Né? Então, quem já recuperou tem que ter 30. E quem desmatou só recupera 5. Ele está respaldado pela lei, pelo Código Florestal atual. Né? E esse procedimento ele sobe a partir do momento que você tem mais módulos fiscais na sua propriedade. Ou seja, quem tem em conquista 35 hectares e um rio, um riacho em estágio de degradação, faz um plano de recuperação ambiental para 5 metros e está resolvido o problema. Agora ele tem que recuperar em 5 anos, né, previstos, né, sendo isso monitorado, e o monitoramento seria em tese pelo órgão ambiental, que seria o INEMA. Né? Então, só um exemplo de que algumas pessoas consideram, dizem assim, mas eu preservei o tempo todo e tenho que ficar com 30. E quem não preservou, 5 metros resolve o problema. Mas, infelizmente, a lei, ela trata dessa forma. Tá? Para nascentes, eu não sei se eu tenho alguma imagem de nascentes aqui, mas a nascente é o mesmo procedimento. Tem 50 metros para quem preserva, e para quem não preserva, 15 metros já está resolvido a situação ambiental daquela propriedade. Então, percebam que para no meu modo de vista, é uma injustiça muito grande acometida a quem já faz esse tipo de preservação ao longo do tempo. Tá? Deixa eu só interromper. Oi. Nelson, só um comentário em relação ao que você falou aí. Duas coisas que eu achei bastante interessantes. Primeiro é essa questão da diversificação, né, que você colocou até como bacias hidrográficas, biomas, na verdade, né?
uma diversificação bastante grande, e acontece que a recuperação é totalmente diferente de um local para o outro. E a lei é igual, não é específica por biomas ou por bacia. Isso é uma questão bastante interessante, que a gente vê muito em relação a isso, essa discussão, né? Que o cara vai argumentar num projeto e dizer, não, a região não pode ser acompanhar a lei, porque a região é totalmente diferente do que a lei foi elaborada, unificando todas as áreas, né? E outra coisa interessante é em relação a esse distanciamento, a esse espaço de cobertura entre entre as margens, né? A gente vê nos nossos produtores que a gente roda o dia a dia aí, eu que já tenho uma experiência grande extensão, desde o Gavião, trabalhando com um pequeno produtor, a gente vê que esse espaço é praticamente a propriedade do produtor e mais ainda do vizinho. Então, é uma coisa assim que tem que dar muito bom senso, tem que ter muita relação para poder. Mas é isso. Eu acho que essa é a realidade do pessoal que está assistindo aí, né? Tá vendo. Só uma pequena observação aí. Obrigado. É importante, viu, Luciano, dizer, porque assim, existe algumas adequações à lei. A lei existe um decreto que, infelizmente, o decreto eu procurei no meu notebook aqui, não encontrei, mas fala que essas áreas não podem passar de 10% da propriedade, salvo engano, tá? Salvo me engano. Justamente por causa desse problema que você diz. Às vezes, se você for usar a pé da letra, a cobertura vegetal, toma a propriedade do agricultor toda, praticamente, para fazer a regularização. Né? Então, a lei, não existe na lei específica isso, mas existe um decreto que normatiza essa questão. Tá? Essa questão eu estou colocando só a caráter de nascentes, riachos, rios, que é um procedimento a ser adotado quando a propriedade tem. Eu me lembro que eu dei um curso em 2015, parece, foi no CETEA, e a gente fez um trabalho de uma propriedade que ficava à beira do Rio Gavião, né? Muito próximo ali. E você vê que a realidade do Rio Gavião, ao longo do seu entorno, ela é um pouco parecida, não é igual, mas Tremedal também é cortado e tudo. Quando eu falo bacia hidrográfica, Luciano, é porque a lei ela não trata como bacia hidrográfica, ela trata como bioma, né? E eu sou um dos defensores que acham que deve ser tratada como bacia hidrográfica, sabe? Porque você tem uma representatividade de recuperação um pouco maior. Existe um caso também, isso já tem algum tempo, de um cara que comprou uma propriedade só para fazer recuperação ambiental para a questão de reserva legal no Mato Grosso. A fazenda ficava a 600 quilômetros de distância uma da outra. Né? Então, o que isso basicamente causa de impacto local na questão da supressão? É uma discussão que eu sempre faço, sabe? Exatamente. Outra discussão também é a questão... Só um parêntese. O presidente da Copesul acabou de entrar aí. Isso! Bem-vindo, Paulo! Bem-vindo, Acho que a câmera dele travou. Bem-vindo. A câmera dele travou. Pronto, agora ele liberou. Bem-vindo, Paulo. É um prazer enorme receber você aqui. Tá voltando aí. Beleza. Eu acho que está desligada a câmera dele, mas tudo bem. Paulo, sempre um prazer reencontrá-lo, viu? Um grande abraço para você. Ele está com problema. Acho que a câmera dele deu um problema. O áudio dele está com problema. Não estou conseguindo. Bom, eu tenho uma outra figura que eu gostaria de mostrar aqui. Deixa eu dar uma olhada de novo, viu, Elza? Me ajude. Certo, fique à vontade. Tem aqui uma perguntinha do nosso ACE aqui de Mortugaba, Vando. Eu acho que contempla na sua fala aí anterior. Eu não sei se a gente deixa para responder mais para frente ou a gente já pode lançar ela aí, Nielson? Pode sim, fica à vontade.
à vontade. Pronto, eu vou clicar aí na tela, porque aí você tem visibilidade também aí. A pergunta dele é o seguinte: em rios que socorre água em períodos de grandes precipitações, também é obrigatório recuperar a mata ciliar? Ok, boa pergunta, viu? Obrigado, viu, Wanda, pela pergunta. Na questão, a lei, ela classifica o rio em três tipos de rio. O perene, né, que esse a gente já tem um entendimento, que é um rio que corre água durante o ano todo, né? Existe o rio intermitente, que é o rio que corre apenas um período, né, de um certo período, e os chamados rios efêmeros, que são os rios que só correm em períodos de chuva, né? E aí instantaneamente eles secam. Para rios efêmeros, que são esses tipos de rio que só corre, choveu e lavou e foi embora, não é necessário a recuperação de mata ciliar, tá? A lei ela desonera isso. Mas os rios perenes e os rios intermitentes é obrigatório esse tipo de recuperação, sim, de forma igual. O que a gente discute muito, e talvez possa vir a uma pergunta nesse sentido, o que a gente entende como correr água em quanto tempo? Então, algumas pessoas acham que um rio que corre água durante 15 dias e seca é efêmero. Outros acham que é intermitente. Tem pessoas que acham que um rio que corre durante 4 meses água e depois seca é intermitente. Isso aí acho que é um pouco de consenso. Mas a discussão é rios que correm durante 30, 45 dias, 15 dias, se são classificados como intermitente e efêmeros. Eu já busquei essa dúvida no INEMA para alguns técnicos, alguns biólogos, e não há um consenso quanto a esse tipo de realidade. Agora, existem trechos do... Eu estou colocando o Rio Gavião aqui, porque o Rio Gavião eu conheço alguns trechos dele, e eu acredito que ele contemple um pouco a realidade de alguns municípios que estão aqui com a gente. Ele tem alguns locais que ele já está como intermitente, por várias razões, né? Pela própria perenidade do rio ou por represamentos de alguns agricultores que ainda não têm uma consciência de que o rio é para todos, né? E às vezes fazem algum tipo de represamento e causam esse tipo de situação. Mas os rios efêmeros não tem necessidade. Já os rios intermitentes e os rios perenes, esses sim são obrigatórios a recuperação da mata ciliar, de acordo com a metragem estabelecida por lei, né? Que vai muito do tamanho da propriedade ou, se não, pela largura do rio. Tá? Beleza. Obrigada, Nilson. Pronto. Eu queria mostrar uma imagem aqui que talvez as pessoas que não trabalham com recuperação ambiental ou que trabalham de forma bem vaga, assim, que ainda não fizeram um trabalho, talvez possam entender o que mais ou menos a gente quer dizer. Deixa eu dar uma olhada aqui, mais uma vez. Agora eu já peguei a manha, viu? Já peguei um pouco aqui a situação. Eu acho que não projetou. Deixa eu ver aqui. Essa não projetou. Estão vendo alguma projeção aí? Não? Vamos abrir ela aqui. Ela vai abrir agora. Beleza, Nilson. Abriu? Pronto. Abriu. Então, aí é o que a gente chamaria de uma propriedade 100% ilustrada, né? 100% regular, né? O que é chamado de propriedade ambientalmente legal. Então, nós temos ali a reserva legal, né? Que seria obrigatório para as propriedades, e aí há uma discussão também em cima disso. A APP, que tem vários tipos de APP, desde topo de morro, APP de lagoas, APP de rios. As que a gente vivencia na nossa região vão muito de APP de margens de rio, né? Existem APPs de topo de morro aí, de escarpado, né? Mas não é toda a realidade. As áreas produtivas que têm que ser consideradas, APPs de nascente, né?
e as áreas produtivas, que essas áreas produtivas elas têm que respeitar muito a questão da reserva legal e da APP. Sobre a polêmica de APP, eu já coloquei aqui, né? Acho que de uma forma muito mais clara, e deixei por último a questão da reserva legal, né? Porque a reserva legal, existe também outras discussões que são importantes. Uma certa vez, eu conversando com um experiente no assunto também, ele defendia que áreas de agricultura familiar não seria obrigatório, ou ele achava um erro ser obrigatório a questão da reserva legal. Porque ele entende que o agricultor familiar ele explora pequenas parcelas de terra e que a lei não deveria abranger esse tipo de situação. Eu, particularmente, né, isso eu digo particularmente, porque não é eu discordo um pouco dessa afirmação, mas eu acho que tem que ser preservado, recuperado dentro das suas devidas proporções. O que acontece, principalmente, e aí eu digo aqui, porque eu trabalhei muito na região de Cândido Sales e Tremedal com isso, na época da Copasub, que é a cooperativa de produção, onde Isaltiene era presidente, depois Luiz, que era de Cândido Sales e tal, principalmente no período de Luiz, né, de seu Luiz, que eu chamo carinhosamente, a gente trabalhou muito com a regularização dentro de um projeto da Copasub, em Piripá também, e Cordeiros. Né? Cordeiros, inclusive, mando um abraço aí para uma pessoa que nos ajudou muito na época, que foi Teco. Né? E aí a gente fez um trabalho com 4 técnicos lá na época, Nedino, Darlene, teve mais outros 2 técnicos aqui, que eu não quero ser injusto com todos, até o último tempo eu lembro de todo mundo, viu? Maria do Carmo e teve mais um, mas agora me esqueci o nome. Anedino, hoje ele é o nosso ACR aí da comunidade Vale do Jacaré, no município de Condeúba, lá é a terra da cana-de-açúcar. Então, se ele estiver online aí, ele pode escrever, Nielson está mentindo aí, que o trabalho não foi assim, mas ele acompanhou bem de perto nosso trabalho aí. Né? O que aconteceu? Né? O que a gente presenciou? Muitas propriedades rurais sem 20% de reserva. Né? Em Tremedal, já houve situações que a reserva legal foi um pé de umbu, né? Que existia dentro da propriedade, porque a gente usava a lei, onde a lei diz o seguinte, que desmatamento ou supressão florestal até 22 de julho de 2008, que é um marco que a gente usa muito, para a classificação se deve ou não recuperar dentro dos 20%, existiam muitas propriedades que elas tinham um desmatamento anterior a esse ano, anterior a essa data. Então, a lei diz o seguinte, você lança o que tem, desde que a propriedade tenha até 4 motos fiscais. Né? Acima de 4 motos fiscais, isso não é garantido. Né? A lei não cobre esse tipo de realidade. Mas até 4 motos fiscais, e é a realidade posso chutar aqui, acho que sem medo de errar, cerca de 80% das propriedades existentes nessa região, Piripá, Condeúba, Cordeiros, se enquadram como agricultura familiar. Até porque o módulo fiscal lá é de 65 hectares. Né? Então, existem propriedades de 200 hectares que são agricultura familiar. Né? A única exceção dentro desse trecho é Belo Campo, né? Que tem 35 hectares no módulo. Ô, Nelson, tem um negócio que você poderia falar um pouco, que eu acho interessante, em relação à manutenção da mata. Como você falou, são propriedades pequenas, aí tem uma reserva ali, o cara pode utilizar, por exemplo, até para manter. Por exemplo, cai um raio, derruba uma árvore, ele pode utilizar ali para fazer um mourão, não é? Ali não fica intacta lá. Inclusive, é uma polêmica muito grande, mas é uma coisa importante. Porque às vezes fala, a reserva é legal, você não pode tocar, é intocável. Então, eu queria que você falasse um pouquinho em relação a isso, que é importante para o pessoal, porque quando fala reserva legal, só acho que você não pode nem passar lá, nem encostar perto. Assim. Não, é isso. Há um equívoco, isso, entendi. Há um equívoco quanto ao uso da reserva, né?
uma coisa é você manter 20% de reserva, né? É o que a lei diz para a nossa região. A gente é enquadrado, isso aí é dito no artigo 12, da lei, 12.651. Só que é o seguinte, você não pode fazer supressão de grandes proporções. Aconteceu um fato, não foi comigo, tá? Mas soube, foi na região, acho que próximo a Carlos Miller, em Tremedal, de uma supressão muito grande, onde o IBAMA deu um auto de infração e as multas são um pouco pesadas. Uma coisa é você passar um trator de esteira, Luciano, e tirar uma grande proporção e plantar áreas produtivas. Isso aí é uma questão. Isso aí é passível de multas e multas um pouco salgadas. Outra é você tirar um morão para estaca, uma árvore que cai por um raio, e aí você utiliza a lenha para diversos fins, morão, fogão a lenha, que é uma realidade que a gente vivencia, né, que a gente gosta, inclusive, de ver, e fazer alguns pequenos raleamentos. E uma coisa também interessante, sabe? Existem locais, até mais do que a nossa região, que fazem extrativismo de curi, de carnaúba, que são, e muitas vezes, matas nativas e que matas que representam uma reserva legal e que fazem essa extração, né, para a sobrevivência de pequenas e grandes comunidades quilombolas, mulheres, agricultores familiares. Tem a questão da piaçava, na região do Baixo Sul, né? Tem a questão do cacau em sistema de cabruca, que aí o pessoal, e como é, rapaz, você plantar cacau debaixo você não estaria ferindo a reserva legal? Não, porque é um sistema de interação onde a mata é preservada em detrimento da produção, né? Cacau ele produz basicamente debaixo de sombra. Então, existem vários tipos de uso da reserva. A reserva não é intocada. Apenas ela não pode ser suprimida, não pode ser derrubada em grandes proporções para conversão, quando a gente chama conversão, de área de reserva para áreas de produção, né? Pasto, soja, café e por aí outras culturas, né? Em commodities ou não, né? Isso é importante. Tá? Então é isso. Aí, por hora... como a gente vai fazer as perguntas, eu acho que tem uma pergunta aí, você quer falar? Seria bom, né? Porque aí a gente, como a gente já está chegando aí quase às 17 horas, aí a gente vai lançando as perguntas, viu, Nelson? Com certeza. Com certeza. Não, as perguntas enriquecem o debate. Eu acho que as perguntas aí a gente acaba interagindo aí o nosso público, né? Acho que é Eloy Filho, acho que tem... Eloy Filho. A partir de qual tamanho de área rural pode fazer o CEFI? Pronto. Eu vou responder essa pergunta usando as palavras de Aldo. Aldo é o diretor do INEMA, que uma certa vez apareceu uma pergunta dessa e ele disse assim, uma propriedade rural do tamanho de uma lajota já se faz CEFI, né? Desse jeito mesmo, né? Aldo é uma figura muito, enfim. Não existe um tamanho mínimo de propriedade, né? Eu já fiz propriedade de 400 metros quadrados, né? Que e muitas vezes é um terreno na zona urbana, né? 400 metros quadrados, praticamente a pessoa, como é que a pessoa produz quase? Bom, a pessoa tinha escritura, tinha um documento, era uma propriedade rural e a pessoa precisava fazer o CEFI, né? E fiz o CEFI. Aí ele diz assim, e a reserva legal foi o quê? Foi uma moita de um espinheiro que tinha, né? No fundo, assim, tinha uma moita de espinheiro. Ele disse, essa moita de espinheiro aqui não era para você derrubar. E eu fui em Belo Campo, foi em Sobradinho. Uma árvore. Às vezes uma árvore já resolveu o problema dele. Uma árvore, né? Foi em Sobradinho isso, lá em Belo Campo, né? Hoje, e também já fiz, né, áreas grandes. Talvez a maior, eu vou pegar essa dúvida desse participante e vou colocar uma outra questão, não da área mínima, mas da área máxima, ou de áreas
que seria interessante, né, e aí eu digo, aliar a regularização ambiental com a regularização fundiária. Tá? Porque o que é que pode acontecer, e aí que as pessoas fiquem bem atentas. Hoje nós temos um decreto que estabelece que georreferenciamento de imóveis rurais, que foi discutido pelo professor Adair em uma outra live, que foi assim, muito interessante, eu participei também. Áreas de 100 hectares acima já são obrigatórios a fazer o georreferenciamento de imóveis rurais para qualquer transações de cartório ou qualquer outro tipo. Então, por que não tentar fazer as duas regularizações ambientais juntas? Porque a regularização ambiental ela é feita muito por Garmin ou por aplicativos de celular, que tem aplicativos de celular muito bons, né? O que a gente questiona é a questão da precisão do celular, né? Então, tem celular que tem precisão muito alta. E tem celular que já são mais tecnológicos, um S10, um iPhone, alguma coisa que tem uma precisão um pouco mais legal, mais bacana. Mas esses tipos de medição não servem para regularização fundiária, né? Pelos motivos que já foram colocados aqui pelo professor Adair em outra live, que eu acho que ele tem um conhecimento muito maior do que eu para falar sobre isso. Mas a regularização fundiária permite fazer também a regularização ambiental. Porque como a gente trabalha com pontos precisos, o CEFI e o CAI não exige tanta precisão, né? E aí ocorre algumas distorções e que aí a gente diz assim, Nielson está dizendo que não recomenda. Não recomendo mesmo usar imagens do Google Earth para fazer medição de área, tá? É permitido? Pelo decreto 15.180, que é um decreto estadual, deixa muito claro que é permitido você fazer medição por Google Earth. E aí existem várias discussões desse tipo. O técnico não vai nem sujar a botina e faz CEFI? Sim, existem casos desse tipo. Mas eu recomendo que vá a campo e faça a medição, seja com o celular. O celular já se torna uma ferramenta melhor. Então, assim, para áreas acima, recomendo essa junção dos dois. Áreas pequenas que ainda não estão, pode ser feito dessa forma. E não existe um tamanho mínimo de área. Pode ser feito desde um terreno de 200 metros quadrados a uma área de 1 milhão de hectares aí que pode acontecer. O tratamento é o mesmo dentro das devidas proporções, né? Ô, Nielson, eu já vou lançar aqui a outra pergunta aí, do nosso ACR Vando Mortugaba, Bela Vista. O presidente também do Rafaete está aqui participando dessa live com a gente e ele já trouxe aqui uma mensagem muito produtiva, as explicações. Parabéns. A pergunta de Wanda é o seguinte: para quem já fez o CAR CEFI e não inseriu as áreas corretamente no APP produção, é possível fazer atualização ou alterações? Ok. A pergunta de Wanda é um pouco ampla. É específica, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, mas existe uma amplitude nessa pergunta. Principalmente quando a gente trata com o limite da propriedade, né? O que acontece? É possível fazer em qualquer tempo alteração de APP, de produção, de reserva, desde que ela não esteja consolidada pelo SICAR, que é o órgão nacional, tá? Então, nós temos o Sistema Nacional, que a gente chama de SICAR, que é o que gera o número CAR, né? O INEMA não gera número CAR, viu, gente? É importante que as pessoas entendam. Qual é a diferença entre CEFI e o CAR, né? Basicamente, é a mesma coisa. Os dois são para regularização ambiental. Só que você lança no CEFI, no INEMA, no site do INEMA, que é o CEIA, que é o Sistema Estadual, e esse Sistema Estadual sincroniza para a base nacional e é gerado o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, tá? Então, é por isso que existe essa distinção. O CEFI é só para o estado da Bahia e o CAR é só a nível nacional. Quando não há uma consolidação da reserva, você pode aumentar, diminuir, só não pode acontecer sobreposição de áreas dentro do mesmo limite do imóvel. Então,
Se você mexe na reserva, você também tem que alterar também a produção, que tem que alterar também a APP, para que não haja sobreposição, né? Ou seja, camadas não fiquem conflituosas, que aí o sistema não aceita, tá? Na questão existem alguns problemas que a gente observa no campo, que é a questão de sobreposição de propriedades, né? Não vou citar aqui nomes, mas existiu aí, está existindo um problema que eu não sei como o INEMA vai solucionar isso. O INEMA criou o monstro, né? E ele tem que domar esse monstro, que é as licitações por empresas que fizeram por imagens de satélites, através de sindicatos, secretarias, né? Onde está se causando um problema enorme no campo, né? Agricultores familiares estão deixando de pegar financiamentos bancários porque não estão tendo direito ao CAS-CFI, porque o CAS-CFI está sobrepondo com outras propriedades, porque simplesmente o técnico na secretaria, com base em uma informação que às vezes até o agricultor, por desconhecimento, não sabe, diz, não, meu limite vai aqui, vai acolá, tal, por imagem de satélite, causou esse monstro aí que é preciso resolver. Quando acontece isso, se o agricultor ele tiver a senha e o login, você consegue fazer as alterações, as adequações. Quando não se tem, isso fica muito complicado. Você tem que pedir login e senha para o INEMA, você tem que preencher formulários, mandar isso aí, tá? Mas especificamente, quando não se é só para mudança de APP, produção, dentro do limite da mesma propriedade, isso é possível fazer a qualquer tempo. E recomendado de 2 em 2 anos fazer esse tipo de alteração, tá? É o que recomenda a legislação. Se o pessoal aplica isso, é outra história. Mas é importante fazer a atualização de 2 em 2 anos. É o que a lei coloca, tá? Beleza, ótimo. Vamos na próxima pergunta de Elta. Ela que é nossa ACR aí da comunidade de Bela Vista, município de Tremedal. A pergunta é a seguinte: a questão da data para regularizar a área tem previsão? Porque lembro que houve uma pressão até o ano passado, senão haveria multa. Ok. Eu agradeço a Elta pela pergunta e é uma pergunta muito pertinente. O prazo para a regularização do CEFI, esse prazo ele já expirou. Tipo assim, existia uma data limite onde o agricultor não era passível de multa nem de nenhum tipo de vínculo nem sanção, tá? Se eu não me engano, eu não me lembro aqui a data, mas eu acho que foi 31 de dezembro de 2017 ou foi 2018 que esse prazo expirou. Esse prazo não significa, eu falo a Elta e aos demais participantes, que o agricultor ele não vai mais poder fazer CEFI. Ele pode fazer CEFI a todo tempo. Em qualquer período ele pode fazer CEFI. Mas ele está passível de multa a qualquer momento, né? E, felizmente ou infelizmente para uns, infelizmente para outros, e aí nós temos um órgão ambiental estadual que não consegue fazer uma cobertura a contento de fiscalização, né? Então, eu costumo usar muito esse termo, trabalhamos com a inoperância do Estado debaixo do braço, né? Só que quando chega num momento de um financiamento de banco, o agricultor ele quer pegar um Pronaf, né? Ele quer pegar um Pronaf, um agroamigo, que é 15 mil reais, valor relativamente pequeno para um financiamento. Ele só pega esse financiamento se ele tiver o CAR ou o CEFI, porque o banco exige o CAR ou o CEFI. Então, ele está preso, amarrado a esse tipo de apresentação desse documento. Ah, mas eu não fiz o CAR e o CEFI e eu quero financiamento. Não vai ter financiamento, porque o banco vai trabalhar com o prazo que foi estabelecido em lei. Um agricultor faleceu e agora quer fazer inventário. Ele não, já faleceu, mas os seus herdeiros, né? Querem fazer um inventário e querem parcelar a área, né? Que a gente chama de parcelamento de área, pelo número de herdeiros, pela viúva, não sei. Só faz esse processo se tiver o CAR ou o CEFI. O cartório só dá prosseguimento se tiver o CAR. Então, assim,
nós estamos tendo algumas amarrações por base de cartório, de banco, de outros órgãos, que obriga com que o agricultor corra atrás desse documento. Então, assim, multa sempre vai ter, tá? É igual ortoga, dispensa, acho que a gente já falou isso na primeira live, né? Não significa que o órgão ambiental não vai lá fiscalizar a vazão, se ele está captando água, se ele tem dispensa, se ele tem ortoga, o órgão ambiental nunca veio aqui. Então, isso aí não é passível de multa. Caso o órgão vá e aconteça de o agricultor estar usando água, captando água sem ortoga, dispensa, ele recebe multa. A mesma coisa é o CAR-CEFI. Se aparecer alguma fiscalização e constatar que a propriedade não tem o CAR-CEFI, ele vai receber uma multa hoje, né? Mas é como eu digo, o Estado não consegue cobrir de termos de fiscalização todas as propriedades rurais, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer. Beleza, ótimo. Eu acho que as perguntas aqui, por enquanto, foram essas, meninas. Ok. Então é isso. Eu acho que o importante e aí eu repito, viu, Elza, o que eu coloquei na minha primeira fala, né? Falar de regularização ambiental é falar de ortoga, é falar de CEFI, é falar de CAR, é falar do processo de recuperação propriamente dita, né? É respeitar as legislações e, principalmente, ter seriedade sobre o trabalho que é feito, tá? Dentro do meu histórico, viu? E aí eu digo a Paulo, a Luciano, eu já vi muitas aberrações, tá? Eu já vi cálculo de adubação no lugar de ART, de área de acima de 4 modos fiscais, tá? Eu já vi alguém tentar regularizar uma área, grilar uma área através do CAR e o CEFI. Uma área estava lá e aí acho que precisava do CAR e o CEFI para energia eólica. Ele achou bonito pegar 3 comunidades rurais e algumas parcelas e fazer um shape. E o que é pior, né? Ele fraudou uma matrícula no cartório para tentar esquentar um documento. Né? Já vi esse caso. Né? Já vi caso de agricultor de você pegar uma área e dizer, não, mas aqui está errado. Como é que faz uma área assim? E depois você constata que é uma pessoa que não tem nem o 2º grau completo e que numa lan house ele fez um CEFI para uma pessoa e ganhou aí seus 200, seus 100, seus 50 reais. Né? E a gente, como técnico, tem que consertar essa coisa. Não estou dizendo que uma pessoa que tenha o 2º grau ou que não tenha o 2º grau, na sua maioria ou na sua totalidade, faz um serviço ruim. Eu tive um técnico em Cordeiros, porque agora eu não estou... É Josué, se eu não me engano o nome dele. Ele só tinha o 2º grau completo, mas tinha uma experiência absurda com Garmin, sabe? Eu tenho aqui até hoje os produtos dele no meu computador, e são produtos de medição de qualidade. Sabe? Medição do limite, né? A parte interna aí ele já não tem esse conhecimento todo, ele precisou de um auxílio de uma pessoa de escritório para fazer. Mas a medição da propriedade foi de uma precisão que faz inveja a muitos profissionais, tanto de nível técnico quanto de nível superior na área agrária. Mas na sua grande maioria, algumas pessoas que não têm conhecimento nenhum de medição de propriedade fazem alguns tipos de absurdo, que aí dá um trabalho muito grande para a gente poder consertar. Principalmente quando a gente trata da regularização ambiental, da delimitação dos espaços dentro da propriedade rural. Tá? E eu acho que isso foi provado com os convênios que o governo do estado assinou com algumas empresas, que não vou citar nomes aqui, né, fizeram serviços muito ruins, serviços que até hoje ouço relato de tentar... E o que é pior, os agricultores não tiveram acesso minimamente a uns documentos, né, para comprovação da sua regularização. As senhas, os logins, então... Se as empresas que fizeram a bobagem aí, pelo menos fornecessem a senha para alguém consertar, na verdade é que fez e acabou que não deu, porque para você entrar lá no sistema, onde está aquele shape, lá onde está aquela posição, você tem que ter a senha, tem que ter
E você falou um caso interessante, que o cara pegou uma área lá, imagina esse produtor depois, não sabe nem quem fez, onde é que está a senha para poder Sem recuperar login, né? essa Sem sua filha. login. Com certeza. Recentemente, viu, eu tive que solicitar um login, uma senha de um agricultor, até de Belo Campo. Ele tinha vendido a propriedade e aí precisava fazer a transferência, né? E para achar esse login e senha deu um trabalho muito grande, mas assim, a gente conseguiu, né? É possível. O INEMA, ele tem uma morosidade, mas em algumas coisas funcionam dentro do tempo, a lá INEMA, né? 2, 15 dias, 10 dias, mas resolve sim. Beleza. E aí, nós já estamos aqui com 1 hora, mais ou menos, de discussão. Eu queria, sim, deixar aqui para os nossos participantes, se tiverem alguma dúvida, é importante que lancem. Sabe, a gente está falando aqui dos convênios, que foi a banda podre, né? Mas, claro que existiu muita iniciativa bacana do INEM, né? Existiu um edital pela Copasub para mil agricultores, existiu dentro das chamadas públicas rubricas para a regularização ambiental das propriedades, né, em loco. Existia uma iniciativa da SEMA, que eu trabalhei num certo período, mas aí não deu certo, que foi através da SEMA, não através do INEMA, né? É engraçado isso, né? Porque o INEMA, ele faz parte da SEMA, mas quando sai um edital da SEMA, não passa pelo INEMA, né? E aí o INEMA pouco conhece dos editais da SEMA, mas era da Bacia do Rio Cachoeira. E aí foi um dos primeiros trabalhos voltados para bacias, né? A Bacia do Rio Cachoeira. E a regularização ambiental de 14 mil propriedades nesse entorno. Que a Bacia do Rio Cachoeira vai desde o Itambé, ali que pega, até Gongogi, Arataca. Então é uma bacia bem considerável e bem representativa. Então foram iniciativas do Estado, tá? Onde se obrigava a ir a campo, se obrigava a fazer as medições. Foi aí nesse trabalho do Rio Cachoeira que eu conheci os aplicativos de celular, porque até então eu trabalhava muito com Garmin, né? Com GPS de navegação, né? E pude fazer alguns testes com alguns aplicativos. Há uma perda de precisão, mas que não compromete o CAI e o CEFI se a gente comparar medições por imagens de satélite Google Earth, né? Então, assim, para não dizer que eu só falei dos espinhos, né, e esqueci as flores, há iniciativas bem bacanas, tentativas bem bacanas do Estado. E aí ocorreram outros problemas, principalmente na mensuração dos preços das licitações. Isso foi um grande problema, que eu avalio e repito, para um trabalho como esse, não se deve prezar pelo menor preço, e sim pela qualidade técnica de quem vai executar o serviço. Tá? Conhecimento, qualidade, entendimento com a agricultura familiar, principalmente. Né? Eu acho que, vou citar aqui, né, existem 2 entidades, ou até 3, dentro da nossa região, que suprem esse conhecimento com bastante êxito e com uma qualidade técnica muito boa. E uma dessas é a Copersuper, né? Obrigada, Elias. Bem, eu acho que é uma colocação aqui de Danível. Parabéns pela live, bastante interativa e muita experiência com o Niels, porque tem anos de trabalho nessa área. Verdade. Oi? Oi, Elza. Só complementando o que o Niels falou, é interessante porque o que aconteceu? O que aconteceu? Teve as empresas que foram contratadas, né? Na verdade, foram muitas empresas contratadas, entidades também, mas a grande maioria fez o dever de casa, fez certinho. Algumas pecaram, é o que o Niels falou, e acabou que comprometeu aí a situação, principalmente do produtor, né? O produtor que foi prejudicado, na verdade.
E um outro detalhe, acho que Gleus queria falar, de uma contratação que o Estado quer fazer de uma equipe, montar uma equipe para treinar CR ou até executar, fazer alguns serviços, fazer alguns casos aí. Era isso que ele estava querendo perguntar, saber. E aí acho que o Estado já discutiu alguma coisa em relação a isso aí, não sei se vai fazer realmente aí com as propriedades que estão faltando aí do Bahia Produtiva, né, onde as entidades assistem esses produtores. É importante fazer esse mapeamento desses agricultores que ainda não tiveram acesso, porque assim, viu, Luciano? Isso é desde quando eu me formei e tenho esse entendimento. A agricultura familiar é responsabilidade do Estado prestar uma assistência técnica pública gratuita de qualidade. E essa assistência perpassa desde a regularização ambiental até seus sistemas produtivos e comercialização, né? Então, o Estado tem um convênio bem bacana para comercialização, que é o Aliança, tem as suas chamadas públicas que estão aí, né, fazendo alguns trabalhos. Eu acho que o Bahia Produtiva é uma iniciativa muito legal, muito interessante, mas que não contempla a sua totalidade, né? A gente sabe disso, a Bahia é muito grande, né? Então tem que se fazer a extensão disso. E dentro da regularização ambiental é isso aí que você acabou de dizer, né? Mapear alguns agricultores e principalmente saber como é que vai ser consertados CFIs mal feitos e pagos pelo Estado, né? Pagos pelo Estado. É muito preocupante. Quando saíram esses editais que as empresas ganharam 13 mil CFIs, 20 mil CFIs, a um preço de R$50 por CFI, eu perguntei, será que R$50 por CFI banca um técnico a campo? Aí as pessoas, não, mas não vai ir para campo, vai fazer por imagem de satélite. Eu digo, como assim fazer por imagem de satélite? Né? É porque é pobre, porque é agricultor familiar, que a gente tem que apenas fazer de todo jeito, fazer... E aí as sobreposições vão ficar como? Né? Se tiver sobreposição de área, quem vai consertar isso? E muito do que a gente previu está acontecendo agora. Né? Vai ter que ser gasto novos recursos, que ninguém vai querer fazer. Eu mesmo, eu estou dizendo aqui, não é porque a Nielsen é mercenário, não é porque eu sou mercenário, é porque assim, primeiro que eu não confio no trabalho realizado. Então, eu tenho que ter uma segurança. Uma coisa é um técnico, Danível, se a gente estiver falando do mesmo Danível é professor da UFRB, de Cruz das Almas, é um grande parceiro, né, uma pessoa que tem notório conhecimento sobre tudo isso que eu estou dizendo aqui mais um pouco, acho que até mais do que eu, se for o mesmo Danível. Se Danível me apresenta um trabalho, eu vou confiar em Danível, porque eu conheço a capacidade técnica de Danível. Mas se chega um produto de uma empresa X que fez o CFI por imagem de satélite, eu não vou confiar nesse produto. E não recomendo que ninguém confie. Então, o que vai acontecer? Vai ter que medir de novo. E quem vai pagar por isso? O agricultor? Então, foi o mais do mesmo, né? Tentou-se fazer uma solução, eu acho que a intenção foi boa, sabe, Luciano? Foi a melhor das intenções do Estado, foi poder tentar regularizar ambientalmente as propriedades, mas dentro de uma metodologia falha, e que a gente já sabia que seria falha. Então, causou muito prejuízo ao agricultor e também aos confrontantes, né? Aos confrontantes. E houve uma resistência de alguns técnicos em alguns municípios. Alguns passaram por capacitações comigo, outros não, por conhecimento notório que já adquiriram e que questionaram isso também, né? E que o resultado foi, não, aquilo ali é porque está reclamando, porque está tirando um nicho de mercado dele, porque ele tá no mimimi, essas coisas, e aí agora hoje deu isso aí, sabe? A gente precisa refazer todo esse procedimento. Beleza. Gente, eu não sei se está dando para ouvir. Agora tá, Gleus, pode fazer a sua colocação. Não, a pergunta era o seguinte, Nelson, você me falou desse problema que vem acontecendo com os técnicos da equipe que o Estado recomendou para fazer um trabalho. E a CA, ela coloca, né, que vai ter uma empresa para fazer o licenciamento das propriedades dos agricultores que estão no Bahia Produtiva. E, assim, não é uma preocupação nossa que possa acontecer algum erro nesse sentido.
como é que seria a sugestão sua? Como é que você enxerga isso? Como é que a gente deveria fazer esse trabalho? Olha, Gleus, entendi sim. Acho que a primeira coisa que deve ser, acho que duas coisas fundamentais. Escolher as pessoas técnicas, que sejam técnicas nessa questão, e não por menor preço. Acho que foi um erro que se pega. Ah, vou escolher uma empresa de menor preço ou vou escolher uma equipe que me garanta um serviço pelo menor preço. Alguma coisa nesse sentido. Eu acho que não é a realidade, acho que não é o caso, né, dessa situação. Outra é você capacitar essas pessoas e fazer divisões. Eu acredito, em 2015, eu trabalhei com um convênio, que se eu tivesse trabalhado com o mesmo convênio, com a mesma demanda em 2020, eu faria diferente. E o que eu faria de diferente? O técnico de campo, ele não pode ser o técnico de escritório. Eu acho que tem que se ter uma pessoa capacitada em escritório para fazer os lançamentos e fazer as devidas peças técnicas, como a gente chama, e delegar isso. Uma experiência que foi bastante exitosa, eu acho que isso pode ser pelos ACRs, seria a capacitação dos agentes locais, para que eles localmente, dentro da área de abrangência, façam as medições por aplicativo de celular, que tem aplicativos muito bons. Tá? Alguns aplicativos são pagos, outros são gratuitos, e eu sou suspeito para falar, tem dois aplicativos muito bons, né? Que é o C7 Campeiro, que é da Federal de Santa Maria, e tem o TM Geomap, que roda no Android, que eu conheci recentemente por um serviço específico. Então, esses trabalhos eles podem ser feitos localmente, não é necessário aquisição obrigatória de GPS de navegação para todo mundo. É bom ter um GPS Garmin, ter um GPS de outra marca de navegação, mas dentro do pouco recurso que temos, a gente tem que fazer o plano B, C, D, mas a gente precisa ir a campo. Tá? Então, a capacitação desses jovens, desses ACRs, desses técnicos, é de fundamental importância para uma medição bem feita, tá? Conversando com o agricultor, sabendo a sua realidade, dentro da sua propriedade. Eu acho que isso aí já ajuda demais o serviço. E outra coisa também, viu, que eu acabei me esquecendo, mas que pelo menos eu não conheço, tá? Se tiver, alguém me corrija se alguém souber. Não existe um trabalho de regularização ambiental para APE, né? Que é a atividade... A APE é uma sigla que toda vez eu me esqueço, mas é tipo um licenciamento ambiental, né? De pequenas comunidades. Então, assim, é muito simples de fazer. Você abre um requerimento no CEIA, você pega alguns dados... O dado mais complexo do APE é a certidão de uso e ocupação do solo, que é cedida pelo município, né? Que aí tem que se ver quem é que vai ficar responsável por essa ligação. Secretarias de Agricultura, prefeituras municipais, para a aquisição dessas certidões. Mas isso faz parte também da regularização ambiental, tá? O licenciamento simplificado para atividades agro-silvopastoris, se eu não me engano é isso, né? Então, o pessoal da pecuária, o pessoal que às vezes fazem porque o banco demanda. Ah, eu preciso da APE. Aí vai e contrata um Nielson, um outro profissional que tenha essa experiência. Eu acho que o Estado ele pode intervir também nesse processo de licenciamento simplificado, né, das áreas de agricultura familiar, né? Então, isso tudo é regularização ambiental. E volto também à questão ortoga, dispensa e ortoga de uso de recursos hídricos, porque temos muita água sendo usada para consumo humano, dessedentação animal, irrigação e outros fins, sem o devido documento de regulamentação, seja a certidão, o certificado da dispensa ou a declaração de ortoga. Beleza, Nilson. Seu Carlos aqui de Água Doce, município de Anangé, ele coloca, aqui na região aconteceu erro na medição, de longe, como o Nilson falou. Então, é bom a gente ter esse cuidado aí, né, de realmente ver um técnico preparado, capacitado. Eu queria só fazer... eu queria contar uma história. Pode falar. Não, eu queria só contar uma história, né?
que já tem algum tempo que eu disse. Uma vez tinha uma história de um chamado Garoto da Lan House. Aí falava assim, quem é o Garoto da Lan House, né? Aí, o pouco que eu li dizia o seguinte, que era um menino, um garoto de seus 15, 16 anos, descobriu empresário, né, visionário, microempreendedor, né, descobriu que ele podia ganhar dinheiro fazendo K, né, que em Goiás era esse menino em Goiás, não era na Bahia, não. Ele descobriu que podia ganhar dinheiro, ele pagava R$ 1 de lan house e fazia 2, 3 Ks, né, e ganhava R$ 50 por K. Então, quer dizer, ele investia R$ 1, que era 1 hora na lan house, e ganhava R$ 150. Ele conseguia lançar 3 Ks a R$ 50. Então, e não ia a campo, né? Por imagem satélite, ele ia lá, fazia, lançava, pegava os documentos, não tinha computador, e aí ficou conhecido como garoto da lan house. Né? Interessante. Ô, Nielson, a gente, no nosso primeiro ano de atuação aí no projeto, a gente realizou uma capacitação específica, né, do CEFI aí com os nossos ACRs. Mas esse projeto é assim, cada ano vão entrando aí novos ACRs. Então, essa capacitação, ela foi contemplada para 12 agentes comunitários. Então, é sempre importante a gente trazer essas discussões, porque isso vem fortalecendo essa capacitação, né, que a gente realizou com os ACRs no ano 1, e também trazendo aí novos conhecimentos aí para os ACRs que vêm sendo inseridos aí no projeto no decorrer aí dos 3 anos, né, que a gente sempre pontua assim, o ano 1, o ano 2, o ano 3. Mas aí surgiu aí essa possibilidade de uma contratação, como o Gleu citou aí, né, de uma equipe específica mesmo aí para estar efetuando esse trabalho. Mas, enfim, gente, a gente já está chegando aí para 1h21. Eu acho que já está assim, um tempo bom. Nós vamos agora partir para as nossas considerações finais. Eu queria ver se Nielson tem mais aí a complementar, Luciano, se tem mais alguma, né, uma fala aí para complemento aí do tema. Gleus, Paulo está aí com a gente, e aí a gente parte para as nossas considerações finais. Tá, sou eu? Não, assim, eu primeiro queria agradecer, viu, mais uma vez, viu, a Copersuba. Eu me lembro, viu, Luciano, até hoje, me recordo com muito carinho, aquela capacitação que foi dada, acho que foi em 2015 ou 2016, onde até hoje tenho grandes amigos tirados daquela capacitação, né? Alguns eu já conhecia, você, a Alana, já conhecia, Gleus também, mas alguns tive a oportunidade e o prazer de conhecer naquela capacitação. Depois, vocês já me chamaram para duas ações aí, né, onde sempre fui bem recebido, né, pela Copersuba. Eu acho que a Copersuba e aí eu vou dizer o nome aqui, tá, de outra entidade, que é o SEDASB, acho que são as duas entidades que são referências em assistência técnica, extensão rural, pertencimento da agricultura familiar dentro do campo, diminuição do êxodo rural. Acho que isso tudo é importante dentro do trabalho que vocês executam, né? E é sempre a preocupação de Luciano, né, em capacitar aqueles profissionais que aí participam. Então, assim, mais uma vez, me coloco à disposição, agradecendo, né, a participação, e me deixo, viu, Elza e Paulo também, né, e Leuso à disposição para outras ações futuras, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Nós que agradecemos, Nelson. Eu gostaria de agradecer, Nelson, mais uma vez. A gente sabe que nossa parceria é antiga mesmo, tem muitos anos já que a gente trabalha junto aí. A gente sempre convida você para a Copersuba. Você vê que até online aí, virtualmente, você não mede esforço aí para estar com a gente. E a alegria é muito grande, como eu falei no início, não é uma honra estar com você aqui, que eu sei da sua expertise aí. Léo mesmo foi uma das pessoas que começaram com você aí, naquele primeiro curso que a gente fez para aquela chamada pública lá, naquela primeira ATE nossa lá, e você foi um dos primeiros a estar aí com a gente e deixou muitos frutos aí na cooperativa, muitos profissionais bons aí,
graças àquela sementinha que você jogou lá em 2015, bem lembrado aí. E agradecer aí a Elza, a Gleuson, a todo mundo, a Paula, aí, o diretor, uma honra aí estar o diretor-presidente presente aí com a gente hoje. Acho que ele sofreu um pequeno acidente aí, mas acho que está bem, está recuperando aí. Muito obrigado aí, valeu, muito bom mesmo. Paulo, eu abro aí para você, Paulo. Agora Beleza. tá beleza. Então o problema estava no fone. Eu queria agradecer a todo mundo aí, a equipe, a Nielson, principalmente a Nielson, por dar esse tempo para a gente aí, que é muito precioso. Você é um cara, Nielson, que a gente tem um apreço muito grande dentro da cooperativa, porque você é uma pessoa muito dedicada, é uma pessoa que se preocupa muito com a agricultura familiar, com o próximo, né? E isso é o intuito de quem trabalha com agricultura familiar. Se você vê as pessoas crescendo, as pessoas tendo renda, a satisfação que a gente tem é muito grande. Entendeu? Então, você é um cara que a gente tem um apreço muito grande. Sempre as portas estarão abertas para você. Se sinta como um cooperado lá na cooperativa. Quando você precisar de qualquer coisa, pode nos procurar. E parabéns aí pelos esclarecimentos de todos aí. Eu estou meio acidentado aqui, eu tomei uma queda de bicicleta e estou com costela quebrada, estou com o rosto todo arranhado, braço, perna, estou quase sem poder me movimentar muito, mas, enfim, eu vou ficar bom também. Se Deus quiser. Não, com certeza. Melhoras, viu? Valeu, obrigado. Valeu. Tá fazendo uma dobradinha com o Ricardo lá da Cá também, que acidentou de bicicleta também. Rapaz, Ricardão. Que conquista, Ricardo, tá lá. Vamos lá, Gleu, suas considerações finais. Bom, enfim, né, dizer que toda live que é para a gente tratar desse assunto, ela vai ser sempre importante, até porque nós temos passivos fora aí dos agricultores familiares que precisam, né? E eu vejo a forma do CEFI como uma ferramenta que vai despertar esse agricultor para os erros que eles estão, principalmente nas áreas de irrigação, nas áreas de desmatamento, né? Onde ele ainda não se tem esse cuidado. Então, o CEFI vai, de certa forma, orientar. E minha preocupação é que dentro do programa, né, do Bahia Produtiva, essa proposta que o Estado propôs, né, de ter uma equipe para acontecer, para começar a fazer a CEFI, ainda não aconteceu. Acredito, não sei, né, se a gente deva tomar alguma atitude, alguma ação nesse sentido para capacitar os ACRs para ir fazendo, né? Eu não sei, é uma sugestão, né? Mas é uma preocupação, né, desse passivo ambiental que existe e, assim, né, precisa ser sanado. E, na verdade, assim, a gente conta com o Nielson, sim, para caso vier algumas orientações para a gente fazer alguma capacitação com os ACRs, a gente vai contar com ele, sim, para fazer esse trabalho de treinamento, né? E a gente agradece, né, por essa oportunidade novamente e também para o que precisar, né? Isso aí, gente. Beleza. Ô Elza, eu estou aqui, né, meio que acompanhando vocês e acompanhando no YouTube também, só para ver se tinha alguma coisa. Eu acho que tem uma dúvida. Eu não queria deixar ela sem resposta, acho que é de Edinalva. Pode colocar, Nilson. Né? Mas se você quiser fazer a leitura, fica à vontade. Não, pode tirar a sua dúvida aí, tranquilo. Pronto. Não, é porque é o seguinte, a Edinalva, acho que na última aqui, ela coloca que aconteceu um erro de medição na propriedade. O vizinho colocou uma área na propriedade dela, na nossa propriedade, e até hoje não conseguimos ter o CEFI. Né? O que faria? É isso aí. Bom, respondendo a Edinalva, é o seguinte, existem duas formas de se resolver essa questão. A primeira é conseguindo o login e a senha do vizinho e tentando consertar, tentando tirar esse erro de sobreposição do vizinho, né? Então, tem que se procurar este vizinho, explicar o que aconteceu,
né, que vocês estão tentando fazer também, ter o documento. Não sei se... Teria que remedir novamente, né? Eu acho que... Não, talvez não. Tem que ver a metodologia que foi usada, né? Talvez tenha sido um erro de campo, talvez tenha sido a forma como foi feita, por imagem de satélite, eu não sei. Eu estou só colocando o fato que houve a sobreposição. Se foi feito por imagem de satélite, a grande chance é de medir de novo. A grande chance é de medir novamente, usando um procedimento diferente. Se o erro foi de campo, tem que se ver, de repente pode ter passado algum vértice, alguma coisa que causou essa sobreposição. Mas, enfim, é possível retirar essa sobreposição tendo acesso ao login e a senha do vizinho, entrando no sistema com a senha e o login dele e fazendo o ajuste, né? Que é a pergunta de, acho que Valdo, né? Se pode fazer os ajustes, essas coisas, é possível sim quando se tem esse problema. Quando não se tem o login e a senha, ou o vizinho acha que ele tem razão na medição e que ele não quer, aí se parte para um método mais difícil, e que o INEMA, e que é um método mais oneroso, inclusive. O INEMA vai solicitar o que a gente chama de arquivos shapes, né, shapefiles, que é um arquivo de medição, um arquivo construído. Aqueles que participaram do meu treinamento, minha capacitação, sabem o que é arquivo shapefile, tá? E outros também que não passaram, mas que já trabalham com isso e que fazem o processo, também devem imaginar, devem saber o que é, né? Um arquivo shapefile. O INEMA vai pedir esses arquivos e vai pedir o georreferenciamento da terra, a certificação rural do imóvel, porque é o único documento legal que comprova a regularização fundiária daquela propriedade. Essa é a parte onerosa do processo, né? Ou por um método ou por outro. Sem ser esses dois métodos, o INEMA não faz esse ajuste, tá bom? Beleza, fechou aí com chave de ouro aí, respondendo a Edinalva. Bem, gente, eu agradeço aqui imensamente a participação de todos, o apoio aí de Nielson, né, compartilhando aí grandes conhecimentos, isso é muito bom. Essas discussões aqui que tivemos nessa tarde faz parte da segunda série das nossas lives, sendo ela, né, parte das ações do ATE à distância, que visa promover a continuidade do serviço de assistência técnica e extensão rural aos dirigentes, agricultores e agentes comunitários dos empreendimentos do Bahia Produtiva. Nós sabemos que esse projeto é um projeto do nosso governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, e os recursos são provenientes de acordo com o empréstimo do Banco Mundial. Então, é um momento para a gente agradecer esse apoio aí do nosso governo do Estado, juntamente com esses órgãos que estão dando a oportunidade dos serviços, né, não parar, continuar, né, a gente está aí de forma remota, mas a gente vem realizando aí o nosso trabalho aí da melhor forma, e isso é muito importante. Então, deixar aqui o nosso agradecimento também aí para o nosso Estado aí, para esses órgãos. Então, até a próxima live, se Deus quiser. Nós temos a nossa próxima live, está aí marcadinha para quinta-feira. Nós vamos falar de comercialização na agricultura familiar. E a nossa convidada especial vai ser Joara, É importante que vocês se inscrevam no canal do YouTube, compartilhando aí o link, né? São discussões assim enriquecedoras. Esse projeto está sendo assim um investimento muito grande, né? E também com resultados grandes. Então vamos divulgar e vamos fazer parte aí dessa construção aí com a nossa agricultura familiar. Deixo aqui um abraço aí a todos vocês. Um abraço a todos. Isso. Um abraço a todos. Aos agricultores que não puderam participar, a gente sabe que muitos deles têm uma certa dificuldade com as plataformas,
mas aí os ACRs vão orientando, vão envolvendo mais os agricultores aí nessas discussões. São muito importantes aí para todos nós. Beleza? Quem quiser assistir, né, e compartilhar também, vai ficar disponível aí para quem quiser assistir depois. Isso, a gente vai estar encaminhando essa discussão de hoje para uma edição, e aí, logo, posteriormente, será inserida no canal do YouTube, e a gente sempre tem esse cuidado de estar encaminhando para os agricultores, para os agentes comunitários. E é importante também que os agentes, né, multipliquem essa discussão com os agricultores que não puderam participar. Mas o bom mesmo é envolver os agricultores nessas discussões. Beleza? Ok. Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo no coração. Abraço, até a próxima.